muito bem-vindo, Bertoldo, tudo bem? Tudo bom, Deri? Tudo bom, Rovai? Salve, salve, Bertoldo. Boa tarde a todos aí. Boa tarde. Bertoldo, a pergunta que não quer calar aqui nesse chat, desde que o Ministério Público, lá, a Procuradoria-Geral, né? Ministério Público Eleitoral. Ministério Público Eleitoral pediu a não cassação, ou seja, não pediu a cassação de Sérgio Moro, se ele está com o caminho aberto para continuar mais 7 anos, 6 anos e meio de mandato. Eu acho o seguinte, eu até escrevi ontem, alguém reproduziu, teve um dos veículos que reproduziram o que eu escrevi. De fato, ele vem ganhando o jogo. Terminou aí o primeiro tempo e está 2-0 para o Sérgio Moro, né? A gente tem uma situação, o parecer, eu li ontem com cuidado, são 72 páginas, o parecer do procurador, onde ele faz uma ginástica, ele escreve muito bem, ele tem uma redação muito boa, né? Deve ser uma figura bastante estudada, bastante valor e tal, mas ele fez muita ginástica para liberar o Moro. Eu acho que a gente na advocacia trabalha muito com estatística. Então, se a gente pegar a estatística do número do que o Ministério Público Eleitoral se manifesta em favor de candidatos, enfim, é algo em torno de 6%. E, normalmente, em 94%, ele acompanha decisões, ele tem uma postura mais dura, mais rigorosa em relação aos candidatos, né? Então, ele procura exercer um controle sobre a lei eleitoral de maneira que tenha um rigor bastante grande, né? E que qualquer excesso no processo eleitoral é combatido pelo Ministério Público. E, surpreendentemente, nesse caso do Moro, ele fez o contrário, né? Ele praticamente atuou quase como um advogado de defesa, ele traz um parecer muito favorável ao Moro, né? Ele percorre análises superficiais, dando conta de que não houve excesso, mas houve excesso do Moro, sem dúvida nenhuma. Houve excesso, sem dúvida nenhuma, e é uma vitória. Eu acho que é mais uma vitória do Moro que infelizmente tem conseguido passar batido, tem conseguido passar ileso diante da quantidade de excessos que ele cometeu durante a campanha política. Ele prejudicou muita gente, ele enganou muita gente no processo, desde o processo em que ele foi para São Paulo, se dizendo, transferiu o domicílio para São Paulo, tentou ser candidato em São Paulo, então ele enganou, depois ele volta para Curitiba. Então, e de fato, existe provas assim muito robustas no processo que demonstram que ele excedeu o limite estabelecido em lei. Agora tem pessoas dizendo que já que ele não vai ser cassado mesmo, que é melhor ele ficar lá no Senado, porque no Senado ele é um cachorro morto, ele não está uma atuação pífia. Qual que é a sua avaliação, Bertoldo? Ele deve ser condenado ou você concorda que com pessoas aí que estão dizendo, deixa ele lá no Senado, qual que é a sua avaliação? Não, isso é um trabalho muito bem feito por ele. Nesse aspecto, eu não sei quem ele conta. O advogado dele é muito bom. O Gustavo Guedes é um grande advogado, é um cara que entende de política, de movimento político. Provavelmente ele trouxe alguém de comunicação que tem auxiliado ele para se movimentar bem. Então, isso é uma coisa plantada por ele próprio, que é até vergonhoso, porque ele reconhece que ele é um senador ineficiente, um cara que não faz diferença. E, de fato, ele não faz diferença nenhuma. Agora, sem nenhuma... eu acho assim, ele não faz diferença nenhuma. Se a gente pudesse fazer uma trágica analogia, ele é mais ou menos que nem aquele cavalo, coitado, que está em cima ele no Senado, né? Ele não pode se mover, ele não vai por um lado, não vai por outro, ele não conversa com ninguém, com quem ele conversa não leva ele a sério, então ele realmente é um ausente, né? A gente tem
na composição do Senado Federal, a gente tem um senador a menos. E quando ele se posiciona, ele fala alguma bobagem. Então, realmente, a questão da presença dele, para ele não é nem oposição, ele não serve como oposição, e tampouco ele serve como alguém que possa aderir ao conjunto aí dos interesses da base aliada. De fato, ele não faz diferença nenhuma no Senado. Mas a questão aqui não é uma questão política, é uma questão de cumprir a lei. O que precisa ser cumprido é o seguinte: existe na lei eleitoral os limites de utilização de recursos, e ele superou esse limite. É interessante, são coisas importantes que devem ser trazidas aqui. Eu li agora num site, um jornalista importante lá de Curitiba, que é o Ismael Moraes. Ele traz a informação, e depois eu fui até verificar para não cometer nenhum erro no que eu estou trazendo, que esse procurador que assinou, que fez o parecer, é um procurador que foi da Lava Jato. Então, de repente, você tem um cara que foi da Lava Jato analisando. É claro que viria um parecer favorável a ele. Claro que houve uma ginástica para favorecer o Moro. E está dentro do papel dele, ele tem que se defender, e tem mesmo. Assim é a vida, né? Ele está cumprindo o papel dele. O que está errado é a gente estar admitindo isso. Eu tenho discutido, eu vi ontem a presidente do PT, a Gleice, se manifestando de forma contrária, até mesmo porque o PT é um dos autores, dessa ação de cassação do mandato dele, e eu vi a Gleice falando que, é um absurdo, mas isso aí vem desde muito tempo, né? Tem um caso muito interessante a gente trazer também o seguinte: o Ministério Público do Paraná teve a coragem de pedir a cassação dele. E olha que é difícil, porque é aquilo que eu falei em uma outra entrevista. O cara não consegue ir no cinema, o cara entra na fila do cinema, você casou o Moro, porque, infelizmente, em Curitiba, os curitibanos ainda estão enganados pelo Moro, que ele é essa figura que ele dizia ser o cara que combatia a corrupção. Então, aí vem para cá e o Ministério Público aqui, a PGE, acaba dando um parecer nesse sentido. Então, ele já ganhou algumas... por que ele está em 2-0? Primeiro, porque ele ganhou. Eu diria até, ele está com 3... Terminou o primeiro tempo, ele está com 3-0. O TSE vai ter que corrigir, vai ter que fazer um esforço muito grande, porque o primeiro foi quando ele conseguiu escapar no Paraná. Então, ele fez 1-0, mas aquilo a gente até esperava. Segundo lugar, que ele atrasou muito o julgamento. Então, ele tirou das mãos do TSE sob a presidência do Alexandre de Moraes, né? Vindo para Carmen Lúcia, que é uma pessoa que foi defensora da Lava Jato por um bom tempo e foi mudar de posição só exclusivamente naquele momento em que surgiu depois a Vaza Jato, o spoofing e os demais. Então, e o 3-0 foi esse parecer. Então, o julgamento, espero que os ministros reparem a injustiça e essas vitórias que ele tem colecionado até agora, né? Com certeza. Agora, uma coisa, só para te dar um exemplo, como é que o Ministério Público, existem 2 ministérios públicos, né? Para as pessoas normais, né, e para o Sérgio Moro. Né? Tem aquela questão de R$1 milhão. Então, o Sérgio Moro é interessante. Então, ele paga... Veja que interessante. Imagine você, se fosse... Ele pagou, na verdade, com o dinheiro do fundo eleitoral, ele pagou R$1 milhão para um escritório de advocacia. Tudo bem, tem escritórios que são caros e tal, e cobram mesmo. Em momento eleitoral, eu não vi esses valores, mas tudo bem. Digamos que ele contrata esse escritório, só que esse escritório é do suplente dele. Né? Imagina você, vamos pegar no Paraná, tem a história quando a Gleice foi senadora, o suplente dela era um advogado também, o Sérgio Souza, que hoje é deputado federal. Então, o primeiro suplente da Gleice era o Sérgio Souza, e advogado eleitoral. A especialidade do Sérgio Souza, na época, era ser um eleitoralista. Fiz um trava-língua aqui.
Se ela tivesse pagado para o Sérgio Souza R$1 milhão, como é que o Ministério Público ia se posicionar? Como é que a imprensa ia se posicionar? Imagina uma senadora do PT pagando para o escritório do seu suplente, né, R$1 milhão. Tudo bem, digamos que tenha sido tudo corretamente, mas o Ministério Público não esgotou essa prova. O Ministério Público não foi atrás do dinheiro. A máxima da Lava Jato, de Deltan Dallagnol, é siga o dinheiro. Eles aprenderam nos Estados Unidos, não está errado. Tem que seguir, de fato, o dinheiro do crime. Pesquisa, averigua. Mas ninguém foi ver onde foi usado esse R$1 milhão. Né? O que se supõe é que esse dinheiro pode ter voltado para a campanha dele. Exato. Mas, como eu disse, o Ministério Público que trata o Sérgio Moro, né, é o Ministério Público tchutchuca, né? É uma coisa impressionante. É um Ministério Público diferente, o Ministério Público que trata o Sérgio Moro. E nesse parecer, eu li ontem à noite, porque eu fiquei interessado até em conhecer e ver como é que ele saiu. Olha, ele não se aprofunda, não. Ele faz uma defesa item por item do Sérgio Moro. Parecia uma peça do Gustavo Guedes. E ele teve 4 dias para escrever 72 páginas, né? E com a qualidade, tem muita qualidade. Mas me parece uma peça de defesa, e não uma peça do Ministério Público. É muito interessante. E essa questão da contratação do escritório do advogado, o suplente, ele não tinha nem experiência, nem expertise em direito eleitoral. Não, e tem mais, me parece que esse advogado trabalhou na Petrobras, foi indicado para trabalhar em casos da Petrobras durante a Lava Jato. Então, quer dizer, tudo se mistura, então tudo que aparentemente é muita coincidência junto, né? Ele não tinha experiência nenhuma e, de repente, aparece. Quando da sustentação oral do Dr. Gustavo Guedes no TRE do Paraná, ele falou, não, parte desse dinheiro veio para o meu escritório, né? Tudo bem, pode ter ido, acredito. O Gustavo é um advogado muito sério, trabalhou comigo já em algumas causas, é meu amigo, respeito muito ele, mas ninguém foi ver. Provavelmente ali deve ter ido parte para o Gustavo, porque o Gustavo não estaria mentindo, mas... E o resto? Quanto foi para o Gustavo e quanto foi? Deve ter ido dinheiro para a campanha, deve ter ido dinheiro para comprar uma bolsa para sei lá quem, foi... sei lá, para o luxo, o Sérgio Moro tem uma vida de luxo, ele é um cara que queima charuto de R$200, é um cara que toma vinho de R$1.200, ele não é um cara comum, então ele não tem nada errado o cara gostar, se o dinheiro é dele, mas aí era dinheiro do fundo eleitoral. Exato. Mas eu acho que precisa haver uma mobilização, eu escrevi ontem, para que se trate com muito cuidado e que se faça justiça efetivamente, porque senão a gente vai continuar protegendo essa gente. Você pega a esposa dele, né, a Rosângela Moro, que vira deputada em São Paulo sem ter nenhum vínculo com o estado de São Paulo. Aí agora ela sai de São Paulo e vai para o Paraná. Ela é o quê? Multiestadual? Ela é uma deputada nacional? Daqui a pouco ela vai ser candidata aonde mais? É uma coisa assim que ela vai adaptando a lei, mas isso é uma questão que a lei permite, mas tem que ser adaptada, tem que ser corrigida. Porque senão você permite esse tipo de adaptação, que é uma adaptação que fere a igualdade entre os candidatos, o que a lei não permite. Se a gente pegar assim, eu insisto, se fosse o PT, o que aconteceria com esse candidato, com o mandato desse candidato? E você observa, as grandes redes de comunicação, ninguém fala nisso. Ninguém comenta.
Olha, eu tive casos assim de deputados que, por serem do PT, tiveram a vida assim virada de cabeça para baixo. Fizeram de tudo, não encontraram nada e ainda assim prenderam, caçaram mandatos, atrapalharam a vida da pessoa. Eles do Paraná aí, o André Vargas, né, que a gente conhece, Bertoldo. Não, o André Vargas perdeu o mandato dele por andar de jatinho, jatinho de um criminoso, que era, no caso, o Alberto Youssef, mas ele pegou carona, e aí ele foi afastado, ele era primeiro vice-presidente, ele apareceu, essa é um cara, boa lembrança, Rovai. O André Vargas, ele aparecia no Jornal Nacional durante 60 dias, porque pegou carona num jatinho. Não, né? Pegou 1 milhão, né, e pôs na conta do suplente. Eu conheço bem o André Vargas, conheço a família dele. O André, ele no Paraná é impressionante. Se o André for candidato a deputado no Paraná, ele faz uma votação enorme, porque ele tem um respeito lá da base eleitoral dele, que é um negócio fora do comum. Mas a esposa dele passou necessidade. Uma coisa, não sei, ele vai ficar até chateado comigo de eu falar isso, mas a esposa dele, para poder viver no momento em que ele foi violentamente perseguido pela Lava Jato, a esposa dele vendia bolo para complementar, para poder pagar a escola do filho dele. Então, quer dizer, para o pessoal do PT é o rigor da lei, além, né, é a perseguição, é o sequestro. Agora, para o pessoal da extrema-direita é uma proteção. Né? E eu acho o seguinte, uma coisa que ninguém percebe, se engana quem pensa que o Sérgio Moro no Senado não pode fazer mal. Ele não pode fazer mal agora. Mas manter esse sujeito com mandato significa manter o vírus da Lava Jato numa instituição legislativa da maior importância, que é a Casa Revisora. Então, eu escrevi ontem que a Lava Jato não morreu e não morreu, ela está adormecida. As pessoas às vezes confundem, né? Não vamos dizer, não é a Lava Jato, a operação não existe mais, mas o sentimento, né, a índole lavajatista está presente, está adormecida. Até eu me equivoco. A Lava Jato não está adormecida, ela está escondida. Está pronta a surgir novamente a qualquer momento para criar problema, especialmente para a esquerda. O problema deles é a esquerda. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esses caras, porque esses caras abriram as portas para Bolsonaro e abriram as portas para o fascismo e abriram as portas para a tentativa de golpe. Tem gente que ainda acha que foi só uma manifestação violenta, que invadiram. Não, aquilo lá era um golpe. Aquilo lá era o princípio do golpe que foi interrompido. Foi interrompido pela liderança do presidente Lula, que foi muito hábil naquele momento, mas por muito pouco a gente estaria nesse momento sob o comando militar, o comando de um doido que é o Bolsonaro. E, certamente, todas as ditaduras precisam de figuras emblemáticas. E o Sérgio Moro seria, sem dúvida nenhuma, uma dessas figuras. Não é à toa que o Bolsonaro chamou o Sérgio Moro para ministro da Justiça. Não é, não. Não foi à toa, né? Ele virou ministro da Justiça para participar de um projeto de estabelecimento de uma verdadeira ditadura, mas só que eles não conseguiram fazer. Eles não completaram, graças a Deus não completaram, porque a gente sabe o que isso representou para o Brasil, o atraso que a gente vive hoje. Que é o mundo das fake news. A Lava Jato é uma fake news. A Lava Jato, o instrumento principal da Lava Jato era a fake news. Né?
era dizer, puxa, tem um triplex, né? Puxa, tem um sítio, tem isso, né? Então, a comunicação da fake news pela Lava Jato, né? Você quer um maior fake news que eu participei, eu vi o processo do presidente Lula. Você quer coisa mais fake news que o triplex? Não tem nada mais fake news que o triplex. É uma história criada, inventada, né, para prender o ex-presidente, um ex-presidente que é respeitado no mundo inteiro. Então, eles se valiam da fake news, e hoje essa questão de fake news é uma questão que o Congresso Nacional vai ter que enfrentar. Esse Congresso é muito ruim para enfrentar a fake news, né, por uma razão. Boa parte dos deputados que estão lá vivem disso. Se elegeram a partir das fake news. Você vê coisas assim absurdas. Eu tenho me dedicado alguns dias, algumas horas do meu dia, a ajudar em situações do Rio Grande do Sul, né? Além de ter o meu sogro, minha sogra, minha cunhada vivem em Caxias do Sul, e qualquer brasileiro me chamaram para ir no show da Madonna. Era na sexta-feira, eu encontrei um amigo que me convidou para ir no show da Madonna, tal, naquela área VIP, tal, que todo mundo queria, disse que era um local fechadíssimo. Mas eu juro por Deus, eu estava tão triste, eu não me senti apto a participar daquele, e assistir o show, porque eu gosto muito e tal. Mas não conseguia ter alegria. Você vê o que essas pessoas estão passando lá. Então, é muito triste. Então, eu tenho me dedicado. Eu consegui ontem, por exemplo, com um amigo que mandasse 20 mil peças de roupa em doação. Aí veio um outro amigo que me pediu. Então, como eu tenho muito contato pela advocacia que eu presto, muitas vezes para o governo, eu consigo auxiliar. Então, eu falo, olha, isso aqui você leva na FAB em tal local. Aí, uma pessoa da indústria do medicamento falou, eu não estou conseguindo falar com ninguém, eu queria fazer uma doação. Aí eu falei com o Ministério da Saúde, consegui encaminhar, então eu estou envolvido. Aí teve um jornalista, o Demore, que eu estou vendo o Demore fazendo um trabalho tão bonito lá. Ele mora no Rio Grande do Sul também, né? Eu liguei para ele, e falei, Demore, o que você está precisando? Aí ele falou, eu preciso disso. Conseguiu o que ele havia me pedido. Aí ele me ligou no outro dia e falou, Bertoldo, me consegue um helicóptero, que eu preciso levar aqui para uma comunidade aqui que não chega e a gente não consegue helicóptero. Eu liguei para um amigo meu de Itapema, em Santa Catarina, que eu sei que tem helicóptero, e eu liguei para o Ivan e falei, Ivan, pelo amor de Deus, eu estou com um amigo em Porto Alegre que precisa. Então, eu tenho me envolvido. Ontem à noite, aí voltando à lógica do que eu vinha falando, ontem à noite eu recebo uma mensagem, eu durmo bastante tarde, eu durmo 3 horas da manhã, mais ou menos, todos os dias, e era 00:30, eu recebo uma mensagem de uma seguidora minha do Twitter. Ela falou, pelo amor de Deus, Bertoldo, olha isso aqui, e me manda um vídeo de um médico, coincidentemente em Caxias do Sul. Eu vi essa sua postagem, que absurdo, né? Aí eu liguei, eu passei a mão no telefone, eu não liguei, mas eu mandei mensagem para o Ministério, uma pessoa do Ministério da Saúde e uma pessoa da Anvisa, um diretor da Anvisa. Falei, não é possível, isso aqui está acontecendo. E essa moça que me mandou, ela estava muito exaltada, coitada, muito emocionada. Falei, não pode estar faltando remédio. Aí mandei para lá, e aí, 1h eu recebo uma mensagem da Anvisa dizendo, olha, eu já... esse vídeo exatamente. Eu recebo uma mensagem da Anvisa dizendo, a gente já respondeu, que isso é uma fake news. E aí depois eu recebi do secretário executivo do Ministério da Saúde, dizendo, é uma fake news. Então, de madrugada, eu mexi com 2 pessoas importantes no contexto, que provavelmente devem ter acordado muito cedo hoje para atender, porque todo mundo no governo federal está envolvido no salvamento. Mas uma porcaria de uma fake news tirou o esforço de um diretor da Anvisa em ter que responder.
Enquanto você está tirando esse cara para responder uma fake news, ele podia estar mandando um medicamento. Então, esse sujeito aí, esse médico aí, é um criminoso. Esse cara é um vagabundo. Fake news tem que ser... A questão fake news, o presidente Lula falou esses dias, e o Paulo Pimenta acabou mandando para o Ministério da Justiça alguns casos aí de Eduardo Bolsonaro e tal. A gente precisa tratar essa questão das fake news, porque isso cola. Hoje eu recebi, assim, o que eu recebi de fake news hoje é um negócio impressionante. E você recebe no WhatsApp? Virou uma epidemia. Bertoldo, deixa eu te dizer, eu quero te agradecer, porque a gente já está aqui nos bastidores com um colega teu de advocacia, o Fabiano Silva, que liderou o grupo Prerrogativas aí por muito tempo e que atualmente é o presidente do Correios. Eu vou subi-lo. O Fabiano. Um salve para ele, vocês darem um oi e depois a gente continua com ele. Nossa, o Fabiano, você deve estar com muito trabalho também, porque os Correios devem estar sendo muito importantes nesse momento, né? Não sei como é que está a logística para lá, mas é um prazer vê-lo e boa entrevista aí com esses dois. Eles são craques, né, Fabiano? São craques, já conhecidos antigos já. São craques, prazer falar com você também. Obrigado aí pela... Obrigado, Fabiano. Obrigado, Rovai. Obrigado, Dri. Todo. Obrigadão, amigo. Abraço. Obrigado. Tchau. Tchau.